Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente começar a quarta e última parte sobre a história do cristianismo primitivo, aquele pedidinho de sempre, pessoal. Deixa um like. Eu tenho esquecido de pedir para vocês apertarem o sininho de notificação, mas é importante também para vocês saberem quando o conteúdo novo está disponível no canal. Se inscrevam no canal Doses de História e me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador. Leandro Faria Historiador. Então, pessoal, para encerrar essa última parte, a gente vai discutir pegando tudo que a gente apresentou até aqui na trajetória do cristianismo primitivo e apontando para vocês quais elementos permitiram que o cristianismo adquirisse a estrutura de pensamento que permitiu com que ele se espalhasse com tanta força, principalmente pelo Império Romano, até a chegada de Constantino ao trono romano, no caso, o trono do Império Romano do Oriente já, né, que a gente está tratando de um período de que o Império Romano original já estava dividido em duas partes devido à instabilidade da autoridade romana, devido ao tamanho que o Império tinha adquirido naquele momento. E por que o cristianismo, no seu princípio, foi tão importante, de certa forma, para a manutenção da raiz romana em termos culturais? Quando a gente fala do cristianismo primitivo, como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, a gente tem que ter em mente três coisas principais. O primeiro que a gente discutiu nos dois primeiros vídeos foi o seguinte: o papel de Jesus Cristo, não como fundador, mas como difusor de novas ideias, primeiro a partir do judaísmo, que era a cultura que ele conhecia. E depois de sua morte, as pessoas que tiveram contato com seus valores reinterpretaram e aplicaram esse conhecimento, essa tradição que estava nascendo em torno da figura de Jesus e seu significado. Entre eles a gente tem, como a gente disse nos vídeos anteriores, os apóstolos e principalmente Paulo de Tarso. Depois eu apresentei para vocês um mecanismo que provavelmente essa tradição tenha sido transmitida, que foi basicamente pela tradição oral, de boca em boca, onde as pessoas ouviam as histórias, ouviam as interpretações de Jesus como Filho de Deus, né? E como Messias em algumas regiões, e começavam a
tirar suas próprias conclusões e extrair dessa essência das histórias que recebiam as partes mais centrais de cada passagem da vida de Cristo. Agora, pessoal, como é que a gente pode mostrar o processo de aprofundamento do cristianismo como movimento religioso dentro da estrutura do Império Romano? Vejam, o Império Romano, nesse período dos 3 primeiros séculos da história do cristianismo, ele estava passando por um processo de, digamos assim, de certa forma, um processo gradativo de implosão. O que estava acontecendo? Implosão. O que estava acontecendo? Devido à estrutura do Império Romano ter aumentado muito e ter tido por característica regiões muito diferentes culturalmente, à medida que o Império crescia, também crescia as tensões em torno da manutenção da autoridade. O que eu quero dizer com isso? À medida que o império cresce, é necessário uma estrutura cada vez maior para você manter o controle das populações que você está dominando. Em qualquer império é assim. E nesse período, principalmente no ano de 303, onde Diocleciano estipula uma política de perseguição aos cristãos, que é a perseguição mais famosa aos cristãos, e começa a enxergá-los como uma ameaça à tradição, ao invés de enfraquecer o movimento religioso nascente do cristianismo, começa a acontecer ao contrário, que essa perseguição gera, de certa forma, o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento a essas pessoas, e começa a se desenvolver um mecanismo de resistência e de inclusão dos valores do império dentro do movimento cristão, enxergando nessas pessoas uma possibilidade de fortalecimento da tradição vinculada a Jesus Cristo. Mas por que aos poucos o Império Romano vai enxergando, depois do fim da perseguição, depois do ano de 305, a perseguição sistemática não se encerra, mas ela diminui gradativamente e tenta-se buscar uma possibilidade de convivência com o cristianismo. Porque o cristianismo começa a alcançar todas as camadas sociais presentes no império. Entre
305 e 325, que é onde se inaugura o famoso Concílio de Nicéia, com a participação do imperador Constantino, há uma série de movimentos que possibilitam que o cristianismo não assuma necessariamente o protagonismo do cenário de religiosidade, mas ao mesmo tempo começa a se abrir espaço para participação do cristianismo dentro da sociedade. Depois do Concílio de Nicéia, em 325, o cristianismo aos poucos começa a ter uma simpatia por parte do Estado romano, que começa a enxergar a possibilidade de utilizar o cristianismo como ponto de unificação, de acabar com as tensões, ou pelo menos diminuir as tensões a partir da introdução do cristianismo como uma religião, um movimento religioso tolerado pelo Estado. Esse processo, pessoal, ele praticamente de aceitação praticamente se conclui no ano de 380, com o imperador Teodósio, que assina o último edito, o Edito de Salamônica, determinando que o cristianismo passa a ser uma religião oficial de Estado. O que quer dizer isso? A partir desse momento, o cristianismo passa a contar com a proteção e a participação do Estado romano. Isso gera o que, pessoal? No fim das contas, essa estrutura iniciada nesse período vai justificar todo o desenvolvimento da mentalidade do fim da antiguidade e começo da Idade Média, onde se elabora toda uma justificativa teológica que se vincula à figura do rei como o representante de Deus na Terra, levando em consideração que, no caso da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica copia a estrutura burocrática do Império Romano, com as suas hierarquias eclesiásticas. Então, quando a gente vê o nascimento do cristianismo, a gente tem que levar em consideração que, como em todo movimento religioso, o cristianismo nasce fruto de uma tensão com uma outra religião, passa por um período de perseguição, passa por um período de estabilização, para depois um movimento contínuo de crescimento e modernização. Então, levando esse vídeo para a conclusão, que já está ficando um pouco longo, pessoal, o cristianismo primitivo foi a base do
os demais movimentos cristãos que nós temos hoje. Não, não somente o católico, mas levando em consideração que a partir do católico temos outras ramificações que, vindo a partir das ideias e dos difusores das ideias de Cristo, pensando numa estrutura de integração e unificação de uma região que estava necessitada de uma fala única, vamos dizer assim, entre aspas, de uma fala que correspondesse à necessidade daquele momento, o cristianismo ganha uma estrutura muito específica que foi capaz de se manter, de certa forma, até nossos dias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa série. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, porque foi necessário para a gente apontar essas características para vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o joinha. Fiquem com Deus até o próximo assunto, pessoal. Tchau, tchau, boa semana.